Médico descobre espíritos presos em hospital e recebe missão espiritual inesperada. Imagine um profissional da saúde que, ao caminhar pelos corredores silenciosos de um hospital, passa a perceber algo além do que os olhos comuns conseguem ver. À primeira vista, o local parece cheio de pacientes aguardando atendimento. No entanto, com o passar do tempo, ele descobre uma verdade inesperada. Muitos daqueles que circulam pelos corredores já não possuem um corpo físico. Alguns permanecem ali há anos, outros há décadas, presos às lembranças do último lugar onde estiveram vivos. Essa história começa ainda na juventude, quando tudo parecia apenas uma brincadeira inconsequente. Havia ressentimentos guardados, risadas maldosas e provocações constantes entre colegas de escola. Um deles, mais sensível e introspectivo, decidiu um dia revidar as zombarias com uma atitude impensada. Não havia intenção de causar dor profunda, apenas provocar um susto, acreditando que tudo terminaria em gargalhadas. O plano parecia simples. Aproveitando-se de um momento em que o colega ficava sozinho em casa, entrou em silêncio, cobriu o rosto com um pano branco e se escondeu atrás do sofá. O coração batia acelerado, misto de medo e adrenalina. Quando o rapaz entrou na sala, a figura surgiu de repente à sua frente. O susto foi imediato, o corpo ficou imóvel e em segundos caiu ao chão. No início, parecia apenas uma encenação exagerada. Alguns minutos se passaram, depois longos instantes de silêncio. Nenhum movimento, nenhuma reação. O medo tomou o lugar da euforia. Tentativas de acordá-lo falharam. O corpo não respondia. Sentado ao lado, aguardava que tudo fosse apenas um mal-entendido. Mas algo estranho começou a acontecer. Diante de seus olhos, percebeu algo que jamais esqueceria. Uma forma sutil começou a se desprender do corpo imóvel, confusa, desorientada, como alguém que desperta de um sono profundo sem saber onde está. Aquela presença se afastou, atravessando paredes, seguindo em direção à rua, como se fosse guiada por um laço invisível. Sem compreender completamente o que via, seguiu aquela presença até o local onde a mãe do rapaz trabalhava. Lá, ela costurava tranquilamente, sem saber que algo grave havia ocorrido. A presença permaneceu ao seu lado, observando-a em silêncio. Pouco depois, a mulher sentiu uma inquietação inexplicável no coração. Um aperto, uma saudade súbita, um impulso irresistível de voltar para casa. Ela interrompeu o trabalho, comprou o doce favorito do filho e seguiu para o lar sem imaginar o que encontraria. Tomado pelo medo e pela culpa, o jovem envolvido na brincadeira afastou-se, incapaz de encarar as consequências de seus atos. A imagem do corpo imóvel e da presença desprendida não lhe saía da mente. Dias se passaram e a notícia que ele temia chegou. O colega havia falecido. Descobriu-se depois que ele possuía um problema cardíaco desde a infância, algo que ninguém comentava. A dor da perda foi acompanhada por um sentimento profundo de arrependimento. Foi então que algo ainda mais inesperado aconteceu. A presença daquele amigo passou a acompanhá-lo. Não havia rancor, nem acusações, apenas compreensão. O jovem pediu perdão em silêncio e a resposta veio suave, tranquila, como um alívio para a consciência pesada. O espírito explicou que no momento do susto sabia quem estava ali. Tentou reagir, tentou fingir que era apenas uma brincadeira, mas o corpo físico não resistiu. Ainda assim, não havia ódio, apenas aceitação. Disse que em breve seria auxiliado por amigos espirituais, pois ninguém segue sozinho após deixar o corpo. A revelação era assustadora e ao mesmo tempo transformadora. A ideia de que a vida continuava, de que o corpo era apenas um instrumento temporário, começou a fazer sentido. O medo deu lugar à estranheza, e a estranheza à reflexão profunda sobre responsabilidade, escolhas e consequências. Quando os amparadores espirituais chegaram, a cena foi marcada por serenidade. Eles envolveram o espírito com carinho e explicaram que aquela experiência, embora breve, era necessária. Antes de partir, o amigo deixou um aviso. Aquilo que estava sendo visto não era acaso.
A capacidade de perceber além do mundo material havia sido escolhida muito antes, como parte de um compromisso assumido ainda antes do nascimento. Com o tempo, as visões cessaram. A vida seguiu seu curso. Estudos, trabalho, responsabilidades. A lembrança daqueles acontecimentos foi sendo empurrada para o fundo da memória como um sonho distante. Anos depois, já formado e atuando em um hospital, tudo aquilo que parecia esquecido retornaria de forma intensa e definitiva. Ao atravessar um dos corredores da instituição, o médico se deparou com uma quantidade impressionante de pessoas aguardando atendimento. Um fluxo constante, silencioso, atento. A princípio acreditou que fosse apenas mais um dia de trabalho intenso, mas algo não se encaixava. Ao questionar a equipe, percebeu que muitos daqueles que ele via simplesmente não constavam nos registros. Foi então que uma presença familiar se aproximou. O mesmo amigo da juventude, agora sereno, seguro, com o olhar de quem compreende muito mais do que aparenta. Ele revelou que a maioria daquelas presenças não estava mais ligada ao corpo físico. Eram espíritos que permaneciam ali por apego, confusão ou falta de compreensão sobre a própria condição. A responsabilidade que antes parecia distante, agora se apresentava de forma clara. Não apenas os que possuem corpo precisam de cuidado, muitos permanecem presos ao último lugar conhecido, repetindo rotinas, aguardando alguém que nunca chega. E aquele hospital, assim como tantos outros, era também um ponto de auxílio para almas em sofrimento silencioso. Com o passar dos dias, a convivência com aquela realidade tornou-se inevitável. O hospital, que antes era apenas um local de trabalho, revelou-se também um ponto de encontro entre dois planos da existência. Havia espíritos que permaneciam ali por apego, outros por medo, muitos por simples desconhecimento de que a vida havia seguido adiante sem o corpo físico. O espírito explicava com paciência que a Terra sempre foi assim, um espaço onde encarnados e desencarnados convivem lado a lado, ainda que a maioria não perceba. Alguns permanecem próximos por afinidade emocional, outros por culpa, saudade ou promessas não cumpridas. O hospital, carregado de emoções intensas, tornava-se um ponto de concentração dessas almas. Enquanto caminhavam pelos corredores, mostrava casos distintos. Pessoas que ainda estavam ligadas ao corpo por um fio energético delicado, sustentadas por aparelhos e medicamentos, sem terem realmente deixado a vida física. Outras, porém, haviam partido há muito tempo e continuavam ali, repetindo gestos, aguardando familiares que jamais retornariam. Havia profissionais da saúde cercados por presenças invisíveis, absorvendo dores, angústias e pensamentos alheios, o que explicava cansaços inexplicáveis, dores constantes e sensação de peso emocional. Mesmo sem enxergar, muitos sentiam. A sensibilidade existia, apenas não era compreendida. Diante dessa realidade, surgiu o questionamento inevitável. Qual seria o seu papel em tudo aquilo? Não bastava enxergar. Era médico, treinado para cuidar do corpo, não da alma. Como ajudar quem já não precisava de medicamentos, exames ou cirurgias? A resposta veio de forma simples e profunda. O cuidado não se limitava à matéria. O alívio que muitos espíritos buscavam não estava em medicamentos, mas em acolhimento, escuta, orientação e energia equilibrada. O que se oferecia ali não era algo material, mas vibração, intenção e compaixão. Aprendeu que pensamentos elevados, preces sinceras e gestos de amor geravam um tipo de auxílio que ultrapassava o físico. A energia do próprio espírito, quando direcionada com propósito e disciplina, tornava-se instrumento de amparo. Conversar, orientar e esclarecer era muitas vezes o primeiro passo para libertar uma alma presa ao sofrimento. Com o tempo, começaram os atendimentos silenciosos. Uma senhora aparecia frequentemente, sempre perguntando quando a filha viria buscá-la. Investigando os registros antigos, descobriu que ela havia falecido naquele mesmo hospital há mais de 2 décadas. A promessa da filha, feita em um momento de despedida, havia se tornado um laço que a mantinha ali.
Com palavras tranquilas, explicou que o tempo havia passado, que a filha seguiu sua jornada e que era hora de retornar ao verdadeiro lar. Com o auxílio espiritual, aquela senhora aceitou partir, deixando para trás anos de espera e confusão. Em outra ocasião, uma jovem surgiu aflita, vestida como se estivesse atrasada para um compromisso importante. Falava repetidamente sobre um vestido de noiva e a urgência de ir embora. Ao verificar os registros, descobriu-se que ela havia sofrido um acidente anos antes, no mesmo dia em que celebraria uma grande mudança em sua vida. A orientação foi feita com cuidado, respeitando o estado emocional em que se encontrava. Quando compreendeu sua situação, foi acolhida e conduzida, libertando-se da ilusão que a mantinha presa àquele momento interrompido. Assim, inúmeros casos se sucediam. O trabalho acontecia de forma discreta, silenciosa, sem reconhecimento externo. Enquanto cuidava dos encarnados com conhecimento técnico, também auxiliava os desencarnados com sensibilidade e amor. Cada orientação oferecida representava um passo na libertação de consciências adormecidas. Com o tempo, compreendeu que aquela missão não havia começado ali. Era resultado de escolhas feitas em outras existências, quando o orgulho e o distanciamento do próximo haviam sido marcantes. Agora, a oportunidade de reparação se apresentava por meio do serviço, da humildade e da caridade constante. O amigo espiritual explicou que ninguém é escolhido ao acaso. Cada tarefa corresponde a aprendizados necessários para a evolução do espírito. Uns aprendem pela dor, outros pelo serviço, outros pela renúncia. Todos, porém, avançam quando escolhem amar. Mesmo após constituir família, o trabalho continuou. A sensibilidade espiritual se manifestou também na infância da filha, que, com naturalidade, falava sobre presenças luminosas ao seu redor. Era o mesmo amigo espiritual preparando novos caminhos, garantindo que a missão tivesse continuidade. Ao final de uma longa existência no corpo físico, o retorno ao plano espiritual foi marcado por acolhimento e serenidade. A sensação não era de fim, mas de conclusão de uma etapa. O trabalho prosseguia em outra dimensão, com a mesma dedicação, agora ampliada pela compreensão mais profunda da vida. A lição deixada era simples e universal. Não existe verdadeira evolução sem caridade. O amor ao próximo, expresso em gestos, pensamentos e intenções, é o elo que conecta o ser humano ao Criador. Estender a mão, acolher, compreender e servir são caminhos seguros para a paz interior e para a libertação espiritual. Essa é a mensagem que permanece. Onde houver dor, há também oportunidade de auxílio. Onde houver confusão, existe espaço para esclarecimento. E onde houver amor sincero, sempre haverá luz suficiente para guiar qualquer espírito, esteja ele encarnado ou além do corpo. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões sobre a vida espiritual, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que confortam, esclarecem e fortalecem a fé. Ao se inscrever, você ajuda esse trabalho a alcançar mais pessoas que também precisam de palavras de luz e esperança.